Junho de 2026. Tá dando aquela expectativa, aquela ansiedade. Porque sim, depois de 4 anos de espera, vai ter mais uma Copa do Mundo. E o Brasil, como sempre, fará parte desse espetáculo. Dessa festa mundial do esporte e da cultura. Cultura que nós brasileiros assimilamos muito bem e ajudamos a construir. Pois o Brasil, além de participar de todas as Copas do Mundo, é o maior campeão mundial. Nesse vídeo de hoje, eu quero chamar vocês para compartilhar aqui comigo da minha experiência das Copas do Mundo que eu pude observar, ver, me decepcionar e gritar é campeão. Porque aqui no mundo do Luiz você sabe, não importa o que eu sei, importa o que eu acho. Então, espero vocês depois da vinheta para que a gente possa embarcar nesse mundo de nostalgia e de muita alegria. Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre as Copas do Mundo, sobre a minha emoção de assistir às Copas do Mundo. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive contato com a Copa do Mundo foi a Copa do Mundo de 90. Eu me lembro que na minha casa, lá na casa dos meus pais, teve uma festa nesse dia. Eu estava fantasiado, vamos assim dizer, com a camisa da seleção brasileira. Não sabia direito o que era aquilo ali, estava meio perdido ainda. E aí, na hora do jogo, enquanto o pessoal se reunia para assistir, eu e meus primos também criança, fomos brincar. E depois, eu tava brincando no quintal ali, com eles, e aí eu só vejo meu pai saindo e entrando no quintal e comentando, poxa, o Brasil foi eliminado pela Argentina. Perdeu da Argentina de 1-0. Aí eu fiquei assim, né, sem entender direito. Bom, os anos se passaram, eu comecei a me ligar para o futebol. Em 93, o meu primeiro jogo que eu vi assim da seleção brasileira pela televisão foi Brasil e Uruguai, né? E toda aquela situação que a TV Globo, o Galvão Bueno ficava dizendo que contra o Uruguai era mais difícil. E aí eu fiquei tenso, né? Porque eu queria que o Brasil participasse da próxima Copa do Mundo. Eu já tinha uma noção do que era a Copa do Mundo. E aí assisti aquele jogo. Se eu não me engano, foi empate. 1-1. Teve defesa de zagueiro. E num lance confuso, enfim, o gol do Brasil. A bola na área do Uruguai iludiu o juiz Juan Bava, que marcou na súmula gol de Bebeto, Antônio Carlos, e de cabeça fez 1-1. E acompanhei, né, os jogos do Brasil, aquela eliminatória que foi difícil, e que o Romário conseguiu fazer 2 gols contra o próprio Uruguai, mas um jogo depois daquele primeiro jogo que eu vi, e garantiu o Brasil na Copa de 94. Jorginho recebe na lateral e lança Bebeto. Romário sobe na trave oposta. Uma explosão de alívio se faz sentir. Um enorme peso é tirado das costas do país inteiro. Com certeza, é a classificação. Parreira procura se conter. Os jogadores sabem que está quase garantido. Mauro Silva intercepta a bola e o Romário é lançado novamente. Um drible no goleiro e o Uruguai está enterrado. O Brasil se classifica e o país comemora. Copa essa que eu assisti metade em Manaus e metade em Fortaleza, porque era férias e nós havíamos viajado de férias nessa época.
Os primeiros 3 jogos do Brasil na fase de grupo, eu assisti aqui em Manaus. Eu assisti mais ou menos sozinho, em casa ali. E depois, quando foi das oitavas de final em diante, né, estava em Fortaleza. E aí, no prédio que nós estávamos, tinha umas outras crianças também, e nós nos reunimos, né, para assistir com elas. Eu e meu primo, nós íamos ou na casa de alguém, né, era sempre de uma dessas crianças, e nós íamos assistir. Eu tinha ali uns 10 anos de idade, e aí começou, né, Brasil e Estados Unidos, e assim foi, até chegar na grande final. Na grande final eu assisti eu e meu primo, a minha tia, a minha mãe, lá no apartamento que nós morávamos, naquela época, né, estávamos ali passando aquele tempo, mas foi 0-0, e a tensão foi subindo cada vez mais. E eu e meu primo, principalmente meu primo que era mais velho que eu, uns 4 anos mais velho que eu, falamos que não, vamos fazer o seguinte, vamos ficar mudando de canal aqui. Quando o Brasil for bater, a gente coloca na Globo. Quando a Itália for bater, a gente bota na Bandeirantes. E não vamos assistir os pênaltis. Vamos trocar de canal e vamos sair. E aí assim foi. Eu sei que eu só vi os pênaltis depois quando ficou passando várias vezes na televisão, né? Assim eu acompanhei os pênaltis de 94. Até que o Roberto Baggio chutou para fora. E foi aquela alegria, o Galvão Bueno se esgoelando lá, é tetra. E nós também, foi uma alegria no prédio onde nós estávamos. Nós saímos correndo para comemorar com as outras crianças. Foi aquela festa toda. Do Brasil! Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! Eu me lembro que aquela seleção ficou por muitos anos assim, guardada para mim. Eu tinha um pôster dos 11 dos 22 jogadores lá no meu quarto ali. Eu sabia de qual o nome deles e tudo. E aí, a partir dali, eu comecei a minha trajetória, né, vendo futebol, assistindo, né, principalmente aqui, de mão. E fui com aquela expectativa para 98. Uma vez que continuávamos com o Romário, com o Bebeto, com o Dunga, mas ganhamos também ali o Ronaldinho. O famoso Ronaldo Fenômeno. Que na época era chamado de Ronaldinho, que ele estava no início ali da carreira. Tínhamos também o Tafarel, né, o grande herói ali dos pênaltis. E fomos com aquela expectativa, estava toda alegria. O ritual continuava o mesmo. Também vi uma parte da Copa do Mundo em Manaus e a outra em Fortaleza. Mas o resultado não foi igual de 4 anos antes. Infelizmente o Brasil, né, deu um susto na gente com a notícia que o Ronaldo não iria participar daquele jogo. Depois ele iria. E inclusive eu estava revendo essa campanha do Brasil no documentário que fizeram, né, que está na Netflix, Brasil 2002, os bastidores do Penta. Estava revendo ali, muita emoção. É um documentário bem legal, né, que conta desde 94, da vitória do Brasil, passando por 98, ali, aquela final, esse desespero, para chegar em 2002, que aí sim, que o Brasil finalmente foi campeão novamente, e merecido, porque aí tinha um elenco recheado, né? Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, dentre outros excelentes jogadores daquela seleção que fizeram a diferença. E o Brasil foi bicampeão, né, nesse período aí de 3 Copas. E foi pentacampeão, né? Mas essa Copa de 2002, eu me lembro, não sei, eu tive uma sensação que foi mais fácil. 94, eu achava que cada jogo era um jogo difícil, complicado para o Brasil. E depois, 98, eu também achei que foi difícil, mas o Brasil, por ter excelentes jogadores, conseguiu chegar
até a final contra a França. E teve aquele momento lá, né, do Ronaldo com o Roberto Carlos ali. O Roberto Carlos, como mostra até no documentário, o Roberto Carlos vendo a situação do Ronaldo passando mal ali, ele não sabia o que fazer, chamou o médico e todo mundo ficou em choque. Mas aí chega 2002, mesmo com o pessoal não acreditando tanto no Brasil e no Ronaldo, né? Até porque a eliminatória que o Brasil fez ali para essa Copa de 2002 foi bem ruim, quase não consegue se classificar, se classifica no final das eliminatórias. Aí chega para a Copa do Mundo, o Ronaldo tinha acabado de sair de uma lesão, mas eu me lembro que aquilo ali foi difícil para mim assistir. Acho que para a seleção foi mais fácil de jogar do que para mim para assistir, porque era de madrugada os jogos, eu tinha aula de manhã cedo da faculdade, e aí era difícil conciliar, né? O sono ali com o jogo. Eu mais dormi do que assisti. Mas eu consegui ver boa parte dos jogos, e principalmente o jogo contra a Inglaterra. Aquele ali foi um jogão, e foi o mais difícil. Eu acredito que foi o mais difícil. Assim como Brasil e Holanda nas quartas de final de 94, e que Brasil e Inglaterra também eram nas quartas de final. E o Brasil começa perdendo, aí já começa a bater uma tristeza, mas o Brasil tinha Ronaldinho, né? E o Ronaldinho foi importante nos 2 gols do Brasil, principalmente no segundo. Até da Cantomarana, se quiser, Arnaldo. Também, chegou atrasado e para não perder a viagem fez a falta. Ele pega mesmo esse número 8. Aí você vê o Ronaldinho Gaúcho ajeitando para a cobrança. O Brasil tem na área Roque Júnior, Lúcio, Ronaldinho. E depois foi um choque quando ele foi expulso, né? Por uma bobagem ali, ele foi expulso. Mas eu sei que o Brasil ganhou e da Inglaterra foi, né, depois ele chegou na final contra a Alemanha. E essa final foi legal também porque eu assisti na casa de um tio meu. Aí foi uma reunião de família e tal. Então porque era 6 horas da manhã. Foi um café da manhã com a Copa do Mundo. E deu Brasil, né? Brasil, Ronaldo estava inspirado nesse dia. Conseguiu ali fazer 2 gols e garantir esse penta para o Brasil. Pro mundo inteiro ele pede calma. Eu te amo, diz Cafu. Brasil! Aí está, em cima do pódio, para que o mundo inteiro veja. É penta! É penta! É penta campeão mundial! Mas depois dessa Copa, para estar bem acompanhado a partir de 2010, Copa de 2010 para cá, o Brasil ainda não conseguiu lograr esse campeonato, esse Hexa, que eu pensava que viria fácil em 2006, até porque o time continuava praticamente o mesmo, ainda estava agregado ali o Kaká, o Adriano, e então pensei que o Brasil fosse se tornar Hexa, mas tinha a França no meio do caminho que tirou essa oportunidade do Brasil. Agora, esse ano, bom, estamos aqui na torcida novamente para ver se o Brasil ganhar, né? Essa foi a minha experiência aqui, né, com o Brasil nas Copas. Mas antes de eu nascer, o Brasil já era tri. E antes do Brasil ser tri, as Copas do Mundo começaram em 1930. Em 1930, no Uruguai, nasceu a Copa do Mundo com a participação de 13 seleções em um formato com fase de grupos e mata-mata. O Uruguai foi o campeão, a Argentina ficou em segundo lugar e os Estados Unidos em terceiro. E o Brasil terminou em sexto lugar. A taça disputada era a Taça Jules Rimet. Em 1934, o campeonato se ocorreu na Itália. A Copa teve 16 seleções e foi disputada em formato eliminatório, no famoso mata-mata, desde o início. A Itália foi campeã, a Tchecoslováquia ficou em segundo e a Alemanha em terceiro. O Brasil foi eliminado cedo, terminando em 14º lugar. Em 1938, a terceira Copa foi na França. A Copa teve 15 seleções, porque a Áustria, que estava classificada, acabou não participando após a anexação pela Alemanha. A Itália foi bicampeão. A Hungria ficou em segundo e o Brasil terminou em terceiro, com Leônidas da Silva brilhando e mostrando que o futebol brasileiro já começava a ganhar força no cenário mundial. Veio um grande ato. Não houve Copa em 1942, nem em 46. O motivo foi a Segunda Guerra Mundial,
que devastou países, destruiu estruturas, abalou economias e tornou impossível organizar um torneio mundial. Mesmo depois do fim da guerra, em 1945, o mundo ainda precisava se organizar. Por isso, depois de 38, a Copa só voltou em 1950. A volta da Copa em 1950 ocorreu no Brasil. Participaram 13 seleções e o formato foi diferente, com fase de grupos e um quadrangular final. O Uruguai foi o campeão, o Brasil ficou em segundo e a Suécia em terceiro. E nasceu, aí, uma das maiores feridas da história do nosso futebol, o Maracanazo. Em 1954, a Copa do Mundo ocorreu na Suíça. Participaram 16 seleções. A Alemanha Ocidental foi campeã, a Hungria ficou em segundo, a Áustria em terceiro e o Brasil terminou em sexto lugar. Em 1958, a Copa foi na Suécia, também com 16 seleções. Começou a era de ouro do futebol brasileiro. O Brasil foi campeão, a Suécia ficou em segundo, a França em terceiro, e aí o mundo conheceu o Rei Pelé. Foi o primeiro título mundial do Brasil. Em 1962, a Copa ocorreu no Chile, com novamente 16 seleções. O Brasil se consagrou bicampeão. A Tchecoslováquia ficou em segundo e o Chile em terceiro. E quem foi o herói dessa Copa foi Garrincha, que assumiu o protagonismo e carregou a seleção brasileira devido ao Pelé ter se machucado durante a competição. Em 1966, a Copa foi na Inglaterra. Também participaram 16 seleções. A Inglaterra foi a campeã. A Alemanha Ocidental ficou em segundo e Portugal em terceiro. O Brasil terminou apenas em 11º lugar. Em 1970, no México, com 16 seleções também, acredito que tenha sido a maior seleção brasileira de todos os tempos. O Brasil foi campeão. A Itália ficou em segundo e a Alemanha Ocidental em terceiro. E com o tricampeonato, o Brasil ficou definitivamente com a taça Jules Rimet. Em 74, foi a vez da Copa da Alemanha Ocidental, com a participação ainda de 16 seleções, começando a era atual da taça FIFA. A Alemanha Ocidental foi campeã, a Holanda ficou em segundo, a Polônia em terceiro e o Brasil terminou em quarto lugar. Em 78, foi a vez da Copa na Argentina. Participaram 16 seleções. A Argentina se sagrou campeã, a Holanda em segundo lugar e o Brasil em terceiro. Em 1982, foi a vez da Copa da Espanha. A Copa aumentou para 24 seleções. A Itália foi campeã, a Alemanha Ocidental ficou em segundo, a Polônia em terceiro e o Brasil terminou em quinto lugar. Mas mesmo assim, sem o título, muitos dizem que essa é uma das melhores seleções do Brasil, com Zico, Sócrates, Falcão e outros gênios do futebol. Em 1986, a Copa volta a ser sediada no México, novamente com 24 seleções. A Argentina do Maradona foi a grande campeã. Em segundo lugar veio a Alemanha Ocidental e a França ficou em terceiro. O Brasil terminou novamente em quinto lugar. Em 1990, foi a vez da Copa voltar à Itália, novamente com 24 seleções. A Alemanha Ocidental foi a campeã, a Argentina ficou em segundo, a Itália em terceiro e o Brasil terminou em nono lugar, eliminado pela Argentina. Em 1994, a Copa foi sediada nos Estados Unidos. Ainda a Copa tinha 24 seleções. Finalmente veio o teto do Brasil. A Itália ficou em segundo. Uma curiosidade: o atual técnico da seleção brasileira, Ancelotti, era auxiliar técnico da seleção italiana nessa Copa. E a Suécia em terceiro. Em 1998, a Copa foi realizada na França. Houve uma outra mudança. A Copa passa de 24 para 32 seleções. A França se consagrou campeã. O Brasil ficou em segundo e a Croácia em terceiro. Em 2002, foi a primeira Copa organizada em dois países, na Coreia do Sul e no Japão, com 32 seleções e veio o Penta. Finalmente, o Brasil foi campeão, a Alemanha ficou em segundo, a Turquia em terceiro. Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho marcaram uma geração. Em 2006, a Copa foi na Alemanha, com 32 seleções. A Itália foi a campeã, França ficou em segundo, a Alemanha em terceiro e o Brasil terminou em quinto lugar, caindo nas quartas de final para a França. Em 2010, foi a Copa da África do Sul, a primeira no continente africano. Também com 32 seleções, a Espanha foi campeã, Holanda em segundo, a Alemanha em terceiro e o Brasil terminou em sexto lugar. Em 2014, a Copa voltou ao Brasil, com 32 seleções, a Alemanha foi campeã, a Argentina ficou em segundo, a Holanda em terceiro e o Brasil em quarto, com um grande vexame marcado para a história de 7-1. Em 2018, a Copa foi realizada na Rússia, com 32 seleções, com a França se tornando campeã, a Croácia em segundo, a Bélgica em terceiro e o Brasil em sexto lugar. Em 2022,
A Copa ocorreu no Catar, também ainda com 32 seleções, com a Argentina campeã, a França em segundo, a Croácia em terceiro. O Brasil terminou em sétimo, eliminado pela Croácia nos pênaltis. Bom, depois dessa viagem da primeira Copa de 1930, chegamos finalmente na Copa de 2026. Copa essa marcada por ser a maior Copa de todos os tempos, com 48 seleções, divididas em 12 grupos de 4 equipes. A fase eliminatória não começará, como antigamente, nas oitavas de final. Sim, vai haver uma fase anterior às oitavas. E aí? Será que o Brasil se torna hexa dessa vez? Você está com expectativa boa ou não? Ou você não está nem aí pro campeonato? Eu espero muito que você comente aqui e a gente possa compartilhar essa reflexão. Aproveite também para curtir o canal e nos seguir. Aproveitando, convido vocês a conhecer nossos e-books. São 3 e-books. Um é o primeiro volume de uma série sobre fundamentos de economia. Tudo o que você precisa saber para entender um pouco dessa complexidade que está no nosso dia a dia. O segundo e-book que eu quero que vocês conheçam é sobre como realizar um trabalho científico. Desde as suas ideias, dos seus rascunhos, passando ali pela elaboração de um artigo científico, pela monografia, pela dissertação de mestrado, até chegar, finalmente, na tese de doutorado. Esse e o outro livro você encontrará no link aqui da descrição. Assim como o livro de cristais. Tudo o que você quer saber sobre cristais, escrito aí pela maior especialista de cristais, Louise, você também encontrará nos links da descrição. O documentário Brasil 2002, Os Bastidores do Penta, que me trouxe a nostalgia, que me levou de volta ali, com 6 anos de idade, com aquela camisa amarela, naquele dia festivo, passando pelas glórias de 94, 2002, de assistir e torcer para a seleção brasileira, para ela ser campeã, e também passando pelos dias difíceis da Copa do Mundo de 2014 e nessas outras que o Brasil não ganhou, e também lembrando toda essa trajetória da Copa do Mundo, de 1930 até os dias de hoje. Eu sinto que a Copa do Mundo é uma festividade, é um momento que o povo brasileiro ainda para organizar a sua rua, pintar de verde e amarelo, se reunir com os amigos e familiares, seja nas suas casas, seja em restaurantes, em bares, nas ruas, para acompanhar e torcer pelo futebol masculino do Brasil. É um sentimento que também resgata um pouco da nossa nacionalidade, que todas as torcidas se encontram e torcem pelo Brasil, pela seleção brasileira. Mesmo que os últimos anos tenha esfriado essa relação do povo brasileiro com a seleção, ainda assim, a seleção brasileira continua sendo um motivo de orgulho e um motivo que nos faz torcer. Um motivo que faz com que pessoas até que não gostem do futebol passem naquele período de junho a julho a torcer pelo Brasil, se emocionar, ficar triste nas derrotas e ficar super felizes quando o Brasil ergue aquela taça e grita campeão. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu quero saber o que você está achando dessa seleção brasileira, se ela vai conquistar esse hexa esse ano. Então aproveite e deixe seu comentário, curta esse vídeo, se inscreva nesse canal e eu vou dizer, no dia 19 de julho você pode voltar aqui no canal, nesse vídeo, e fazer um segundo comentário. O primeiro foi o que você achou, e o segundo é dizer se eu estou certo ou não, que o Brasil esse ano vai ser hexa-campeão. Gratidão e boa viagem.